Todos juntos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos ler juntos o versículo 17? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Ó Deus, te pedimos que ela fale ao nosso coração, nos ajude nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, porque estamos aqui nesse mundo. Sofremos ataques, sofremos investidas do mal, mas, ó Deus, a Tua palavra nos traz recursos preciosos para fortalecer o nosso coração. Abençoa a nossa vida através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Conta-se que uma mulher chamada Tétis, ela tinha um filho chamado Aquiles, faz parte lá da mitologia grega, e ela então recebeu uma notícia de que o seu filho ele iria morrer, e ele iria passar por um problema, e ele iria perder a sua vida. Então havia uma mística que um lago determinado chamado Estige traria invulnerabilidade, ou seja, protegeria aquele homem, aquele moço chamado Aquiles. Então, quando ele era bebê ainda, diz que ele pegou e mergulhou a criança chamada Aquiles nesse lago, né? E mergulhou pelo calcanhar, segurou pelo calcanhar e mergulhou lá, e o Aquiles então ficou protegido. Tudo que acontecia não tinha problema. Ele não poderia só levar uma flechada ou ser ferido no calcanhar. E onde que ele foi ferido? Ele foi ferido no calcanhar. Por isso que a gente fala calcanhar de Aquiles, e até tem o Antônio pode referir tendão, né? O tendão de Aquiles, que é essa parte mais dura aqui das costas do nosso pé, chama tendão de Aquiles, porque teria sido onde o Aquiles teria sido ferido. Todos nós temos vulnerabilidades. O que é uma vulnerabilidade? Aquela área ou aquelas áreas onde você sabe que você é mais suscetível, ou você é mais fraco, ou você precisa de mais ajuda. Todos nós temos áreas da nossa vida que são vulneráveis, que você sabe que você, se brincar muito, você pode se enroscar. Em alguns momentos você já vacilou, e aquilo tem sido um estorvo, um embaraço na sua vida. E nessa noite eu gostaria de considerar com os irmãos algumas das
qualidades possíveis que estão sujeitas ao homem e a todo homem. Uma delas é o orgulho. Uma delas é o orgulho. Há pessoas que às vezes se enchem tanto de autossuficiência, o eu se torna tão grande. Nós precisamos de amor próprio. Quem concorda que a gente precisa de amor próprio? Nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós precisamos de amor próprio na medida certa. O apóstolo Paulo, escrevendo numa das suas cartas aos Coríntios, eu creio, ou Romanos, ele diz que nenhum de nós, nenhuma pessoa pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós precisamos de amor próprio, nós precisamos de cuidado, de zelo com a nossa pessoa, mas nós não podemos exagerar nisso. Quando a pessoa fala assim: ah não, só a minha opinião é que está certa, só eu que sei o que deve ser feito, é eu para cá, é eu para lá, é eu para o outro lado. Quando nós entramos nesse caminho, é um caminho perigoso. O caminho da soberba tem destruído muitas pessoas, e nós não estamos isentos, nem você, nem eu, nem ninguém. Nós temos que cuidar com o orgulho, com a soberba, com essa atitude da gente se autovalorizar. Por exemplo, de repente, em algum momento você poderia falar assim: nossa, tem o cabelo. De repente o cabelo pode ser uma área de vulnerabilidade. De repente, por causa do seu cabelo, você pode cair. Não aconteceu com Sansão? Sansão era um homem cabeludo, né? E ele teve aquela situação que a fragilidade dele foi o quê? Foi o apego a mulheres. E num determinado momento ele teve uma situação que Deus permitiu que acontecesse com ele, mas depois, por causa do cabelo, a força dele estava no cabelo. Mas ele zombou daquela situação, falou: não tem problema. E aconteceu o quê? Que ele foi vencido ao se entregar a uma mulher por paixão. Nós temos vulnerabilidades. O orgulho pode ser uma delas. Cuide para que o seu coração não seja um coração soberbo. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus vai contra todo soberbo. O soberbo, ele o quê? Ele abate. A palavra de Deus diz que Deus abate os que são soberbos. Então tome cuidado para que não haja soberba no teu coração. Só nós podemos cuidar. São áreas que ninguém mais está vendo, são aquelas coisas do mundo interior que nós precisamos ter zelo da nossa vida. Tome cuidado com a soberba, com o orgulho. Não seja uma pessoa prepotente. Às vezes a pessoa, em vários momentos da vida, ela tem condição de às vezes se colocar sobre os outros. Lembre-se, se Deus deu alguma condição para você, não é para você pisar no que está abaixo de você. Não sejamos pessoas soberbas, não tenhamos o egoísmo dentro do nosso coração. Cuidemos com o nosso ego, que nós possamos ser quebrantados diante do Senhor. Outra área que a gente, como homem ou qualquer pessoa, tem é o sexo oposto. Estava ouvindo uma fita do pastor Jeremias que falava sobre mulher bonita, né? Se porventura tivesse um apitozinho que apitasse toda vez que o homem se sentisse atraído por uma mulher bonita, que o André fala assim: ah não, Chico, isso é a questão do ciúme. Se a pessoa tivesse ciúme e a mulher colocasse um apitozinho nele, ia ficar, a mulher não ia ter mais sossego, né? Todos nós temos atração, até uma coisa que normal, atração pelo sexo oposto. Mas existem muitas corrupções, muitos desvios pelo sexo oposto. A palavra nos fala acerca de Davi, que era um rei, que era uma pessoa temente a Deus, que em determinado momento ele se deixou levar,
e ele teve uma queda, e aquela queda o prejudicou severamente. Severamente. Temos que cuidar com o sexo oposto. Nós vivemos num mundo que o instinto sexual é um instinto muito forte e tem sido explorado de forma vergonhosa por uma mente corrompida, que é a mente de Satanás. Vende-se tudo hoje em dia através do sexo, né? Nós que somos homens, às vezes uma mulher fica seminua, o que acontece? Isso chama a atenção, o homem chega para olhar. Por quê? Porque o inimigo sabe que ele vai tentar pegar no ponto fraco que todo homem tem de olhar e apreciar a beleza de uma mulher. E nós temos que ser cuidadosos nessa área da nossa vida. As paixões têm destruído muita gente. Muitas pessoas que às vezes teriam condições ficaram destruídas por causa disso, por causa do sexo oposto, do molhadela, às vezes de uma conversa errada. Por exemplo, não vá conversar de coisas que são particulares, íntimas. Essa é uma fita que estava o pastor Jeremias citando, com uma outra mulher. Por favor, não vá fazer isso. Você vai se expor e vai começar a entrar num triângulo que não faz parte da sua esposa. Todos enfrentamos dificuldades no relacionamento. Por exemplo, às vezes tem uma madeira que é áspera. Você precisa pegar uma lixa para deixar a madeira lisinha, passar a lixa e tal. Deus precisa, às vezes, através do casamento, passar uma lixa na nossa vida. Passar uma lixa. E às vezes nós achamos que a lixa que Deus está usando é uma lixa muito grossa, muito áspera. Mas às vezes Deus vai permitir que a sua mãe, quando nós somos crianças, a sua esposa, quando nós somos casados, ou um chefe seu, quando você está no trabalho, Deus vai permitir que uma pessoa difícil ou uma circunstância difícil passe sobre a sua vida. Para quê? Para polir, para você ser como Jesus. Então, às vezes, não reclame quando a situação às vezes aperta. Leve a tua causa ao Senhor e fala: Senhor, me ajude a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Peça a ajuda de Deus. Todos temos áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, ser polidas. Eu tenho as minhas, você tem as suas, todos nós temos áreas que precisam ser trabalhadas pela graça de Deus. Agora, o inimigo vai tentar colocar, através do sexo oposto, alguma situação complicada para tentar atrapalhar a sua vida. Tenhamos cuidado. Nós vivemos num dia, irmãos, cada vez está pior. Mas se a gente for olhar para trás, nos dias do apóstolo Paulo, também as situações não eram mais fáceis. Haviam templos que eram casas de prostituição, que as pessoas iam para ter relações sexuais e naquelas relações sexuais lá no tempo de Afrodite, das deusas de Corinto lá, que eram casas de prostituição. Agora, hoje nós vivemos também dias dessa forma. Às vezes uma banca de jornal, às vezes você tem que passar pela banca de jornal: ó Senhor, guarda a entrada, guarda a saída. Porque a situação, às vezes, por exemplo, você está virando o canal lá da televisão, chega aquela sessão, aquela imagem, aquela coisa, aquela cena que vai tentar atrapalhar a sua vida. Irmãos, nós temos que ser cuidadosos. Temos que ser cuidadosos. Uma área de vulnerabilidade. Outra área de vulnerabilidade que nós temos, que precisamos tomar cuidado: posses, o dinheiro. Olha o que está escrito aqui, que o apóstolo Paulo fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, questão sexo, paixões, coisas, a concupiscência dos olhos, a pessoa chega e de repente vê aquele Mercedes, Ferrari, camisa de não sei o quê,
O cara está com a grana no bolso, o bolso está seco, mas vê aquela camisa, aquela calça Pierre Cardin, o Pierre Cardino, vai lá com aquele cartão, pega, põe o cartão de crédito lá e fica com aquela dívida estourada. Uma vez, vou compartilhar com os irmãos, era um momento de cheque pré-datado. Não tinha tanto negócio de cartão, mas era cheque pré-datado. E era cheque pré-datado para isso, cheque pré-datado para aquilo. Você fazia o cheque. Chegou no mês, irmãos. Chegou no mês que eu recebi o salário. O salário já tinha ido através dos cheques pré-datados. Os pré-datados já tinham comido tudo. Eu falei, não, vou deter o mal. Então, às vezes, a gente tem que se conter, né? Por exemplo, na feira tem aquela no atacadão, tem aquele tomate, aquela seção de verdura assim, que vem a verdura assim, parece que a verdura até faz assim, para você dar um sorriso, o tomate, a laranja e tal, a fruta, né, as coisas tudo. E daí você tem aquela seção um pouquinho de trás, às vezes que tem aquele assim, o tomate não está lá assim, está bem com amassadinho e tal, a caixa pegou. Se às vezes você não está bom para pegar aquele tomate que está dando sorriso, vai naquele lá, tira aquela parte que não está legal assim e aproveita, passa. Tinha um pastor que tivemos com isso, conheceu o pastor Lima. Ele nos deixou uma lição para o seminarista, que era a seguinte: viva dentro do seu orçamento. Por exemplo, se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.500, 1.200. Se eu ganho 10.000, eu não posso gastar 12, 15. Eu tenho que gastar dentro daquilo que eu tenho. Por quê? Porque senão eu não vou ter de onde tirar. E eu tenho que aprender a ganhar com sabedoria e valorizar, não gastando de forma própria os bens que Deus me dá, mas usando com sabedoria. Eu gosto muito de lembrar daquele trecho de José, quando José foi interpretar os sonhos do faraó. Qual que era o sonho do faraó? 7 espigas cheias eram devoradas por 7 espigas mirradas. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas, o quê? Magras. Então daí José falou assim: faraó, pega, guarda, no ano que tiver as 7 vacas gordas, os 7 anos de fartura, guarda um pouquinho. Então o que acontece? Se você puder, guarda um pouquinho, não no sentido de você ser uma pessoa avarenta ou gananciosa, mas aprenda a administrar de uma forma que vá isso gerar pouquinha coisa, mas que possa de repente ajudar você no amanhã, ajudar uma outra pessoa e abrandar uma situação de crise, para você não ficar refém do dinheiro, das posses, e nem ficar correndo atrás das coisas que o olho sentia, né? De repente você gosta de algumas coisas. Por exemplo, tem pessoas que às vezes gostam de tecnologia, né? Gosta de um relógio. Tem gente que gosta de relógio, não tem nada, né? Gosta do relógio, gosta de tecnologia, gosta de alguma coisa. Não há nada de errado em a gente gostar de algumas coisas, mas a gente não pode ultrapassar os limites, porque isso às vezes, irmãos, causa muito problema. Não é pouco problema, não. A questão financeira, se a gente não administrar com entendimento, com graça de Deus, e pede a Deus: Senhor, me ajude. Se a coisa estiver apertada, Deus ele vai dar uma porta de sabedoria para você. Eu não sei como vai ser, mas Deus vai dar. Amém? Então, para você não ficar refém da cobiça, ficar cobiçando as coisas do outro, cobiçando as coisas mais. Deus, a seu tempo, Ele faz certas todas as coisas. Que Deus nos ajude de graça. Outra coisa, fama, posição. Diz a palavra aqui assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? Nós falamos lá a princípio, né?
não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas por outro lado, se nós temos vulnerabilidades, nós temos também recursos que Deus nos dá para a nossa vitória. Olha o que está escrito aqui no texto de capítulo 2, versículo 12. O que ele fala? Diz o quê? Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa de quê? Por causa do seu nome. E quando nós vamos a Cristo, como eu falei, todos nós estamos sujeitos a errar ou falhar. Por exemplo, quando eu chegava o salário, não tinha como colocar, porque eu não tinha comido já através do cheque especial. O cheque especial no cheque pré-datado. Ou às vezes pode ser cheque especial. Não entra em cheque especial porque o juro é abusivo, não é? Mas o que acontece? Fala assim: filhinhos, vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eu tive que fazer um ajuste ao longo de algum tempo para conseguir superar e redefinir algumas coisas para poder aprender a viver dentro do orçamento. Mas a palavra fala: vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Às vezes, no momento de escassez, o inimigo pode tentar falar assim: olha, tem aquele monte de dinheiro ali, ó, por que você não dá uma tratada, né? Não é meu, não posso pegar aquilo que não é meu. Deus tem sua forma de nos abençoar. Ele é fiel para nos abençoar. Amém? Amém. Então a palavra fala, recursos que Deus nos dá: o perdão dos nossos pecados. Deus nos perdoa sempre que vamos a Cristo. A graça, a misericórdia, a poder, a restauração, para nós nos levantarmos e nos colocarmos de pé em todas as áreas da nossa vida. Davi foi levantado por Deus. A misericórdia de Deus é grande sobre os seus filhos. Em todas as áreas Deus pode agir e trabalhar, talvez polir a sua vida. Talvez você é aquela pessoa, eu estou certo. Deus às vezes vai querer polir a sua vida. Deus vai querer às vezes polir a sua vida. Outra coisa que a palavra fala para confrontar o orgulho, Deus nos dá a humildade. Nós sempre temos algo para aprender. Quem tem algo para aprender na sua vida? Quando nós achamos que nós sabemos tudo, que só nós estamos certos, irmãos, é muito perigoso. Seja uma pessoa humilde, aprenda. Nós não sabemos de tudo, e Jesus pode e quer nos ensinar. Jesus pode e quer nos ensinar. Aprendamos com o Senhor Jesus. Jesus, se alguém poderia ter se levantado, era o Senhor Jesus. Mas o que ele fez? Ele abaixou-se, pegou a toalha, a bacia e começou o quê? A lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos. Que a gente possa aprender com a humildade do Senhor Jesus. Outra coisa que a palavra nos fala, que é um recurso para nós, é a santidade. É a santidade que Deus nos dá. Nesse mundo podre, caído, corrompido, cheio de paixões, olha o que a palavra fala aqui no capítulo 3 de João. Ele diz assim: vede, capítulo 3, versículo 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Depois ele fala aqui no versículo 3, finalzinho do 2, ele diz assim: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E no 3 que está escrito: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Deus tem santidade para nos conceder. A palavra fala assim, no final do livro de Apocalipse, fala assim, que nos últimos dias aquele que é sujo, suje-se mais, mas aquele que é puro, aquele que é santo, santifique-se mais, purifique-se mais.
Não se conforme com o mal, com as coisas erradas, com esse mundo caído. Fale: Senhor, eu quero a tua graça na minha vida, eu quero a tua presença no meu coração, eu quero um coração puro. Eu não quero ficar olhando para uma mulher e ficar cobiçando, ficar desejando toda vez que eu olhar para uma mulher. Eu quero ter um coração, a capacidade de olhar com olhos puros. Eu quero ser agradável a ti. Amém? Irmãos, a palavra de Deus pode nos guardar a pureza, guardar o nosso coração de paixões, de coisas que podem nos atrapalhar. Outra coisa, integridade. Integridade. Seja correto, faça as coisas certas. A palavra fala uma coisa, obedeça a palavra de Deus. Seja íntegro nos seus negócios. Não tente passar a perna nas pessoas. Não tente passar o calote. Não, fulano me passou o calote, ele vai ver na próxima curva, eu vou dar uma virada com ele lá e eu vou passar a perna. Não age da mesma maneira. Olha para o Senhor Jesus e age como o Senhor Jesus. Use meios lícitos. Não cobice. Uma outra coisa que eu estava pensando: quem já viu passarinho aqui? Passarinho. O que acontece? O passarinho fica no céu, né? Mas às vezes o que acontece? O passarinho pode tentar passar por cima da sua cabeça. Você não tem como impedir o passarinho de passar por cima da sua cabeça, né? Às vezes até fazer alguma coisa que não deve. Se você estiver passando em frente do largo do Luiz de Camões, ali da igreja da Beneficência Portuguesa, ali você tem que passar com muito cuidado para não levar uma alvejada. Mas o que acontece? Você pode evitar que o passarinho faça ninho na sua cabeça, né? O passarinho chega, pega uma galhadinha, deixa um ninho aqui, você não tem problema. Pega atrás um raminho. Você não vai fazer assim, né? O meu tá mais fácil de tirar, né? Nós não podemos impedir que o pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Não é verdade? Então não deixe as coisas que são más se instalar na sua mente, no seu coração. Afaste em nome de Jesus. Deixe a palavra de Deus se instalar na sua mente, no seu coração. Deixe a palavra de Deus, essa sim você pode permitir que se instale, porque a palavra de Deus jamais passará. Amém? Outra coisa fama, popularidade, posições. Tem gente que está querendo o teu nome, está querendo usar o teu nome. Valorize o teu nome, valorize a graça de Deus na sua vida. Não empreste, não venda o seu nome, não empreste cheque em branco. Irmãos queridos, às vezes na boa vontade emprestaram cheque em branco. Cheque em branco é branco. Você falou assim: não, é 100 reais que a pessoa vai colocar lá. Mas você não pensava que a pessoa ia colocar 25 mil reais naquele cheque lá. E quem que estava com o nome, com a assinatura? Era o teu nome. Claro que não era o teu nome, mas tenha cuidado, tenha cautela, para que o seu nome, se você puder ajudar, ajude dentro da sua capacidade, mas não se comprometa acima daquilo que você pode fazer. Amém? Que Deus nos ajude a vencer nas dificuldades. E a palavra fala assim: o amor do Pai, o amor do Pai, a questão do mundo, todas essas coisas ruins que nós falamos aqui e muitas outras vulnerabilidades são coisas do mundo. O mundo passa, o mundo não tem o seu coração do Senhor, e diz assim: não ameis o mundo, versículo 15, 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que nós precisamos na nossa vida? O amor do Pai. O amor do Pai. O amor do Pai. Do Pai Celestial. O amor de Deus em nossos corações. Esse nós precisamos.
Eu preciso, você precisa também, para sermos mais que vencedores em Cristo e fazermos a vontade de Deus, buscando a graça, nos espelhando no Senhor Jesus. Amém.